Se você treina há meses, às vezes até anos, e mesmo assim você olha no espelho e pensa: cara, cadê o músculo que me prometeu? Talvez hoje você vá ouvir algumas coisas que muita gente prefere esconder. Porque existe um pequeno problema no mundo da musculação. Todo mundo gosta de vender a parte bonita da história. O shape perfeito, a evolução absurda, aquele antes e depois milagroso. Mas quase ninguém fala das verdades que realmente determinam se alguém vai construir músculo ou só vai continuar pagando mensalidade de academia. E algumas dessas verdades não são exatamente agradáveis de ouvir. Se você vai pra academia só pra bater cartão, o seu físico provavelmente vai continuar exatamente igual. Eu sei, dói ouvir isso, mas pensa comigo, tem gente que entra na academia com a mesma energia de quem tá indo renovar RG no cartório, sem vontade, sem atenção, sem intenção real de treinar. A pessoa chega, ela faz meia dúzia de repetições com cara de sofrimento existencial, mexe no celular entre as séries como se estivesse negociando petróleo no mercado internacional e depois ainda pergunta: doutor, por que eu não cresço? Meu amigo, se o seu treino parece uma obrigação burocrática, o seu músculo não tem nenhum motivo fisiológico para crescer. Treino é estímulo e isso é fisiologia básica. O músculo ele cresce porque o corpo ele entende que ele precisa se adaptar a uma exigência maior. Se essa exigência não existe, o corpo simplesmente mantém tudo como está, porque do ponto de vista biológico, economizar energia sempre foi uma prioridade da espécie humana. Ou seja, se você treina fofo, o seu corpo responde fofo. Existe uma ideia curiosa que muita gente ainda não entendeu. Cada treino que você faz é como um pequeno tijolo na construção do seu físico. Um único treino realmente não muda muita coisa, mas centenas de treinos bem feitos constroem algo completamente diferente. Agora imagina levantar uma casa, colocando alguns tijolos tortos, esquecendo o cimento ali, entre outros, fazendo tudo meio de qualquer jeito. Você acha que essa casa vai ficar de pé? Com o seu corpo acontece exatamente a mesma coisa. Cada treino mal feito é basicamente um tijolo torto na construção do seu físico. E o problema é que muita gente acha que frequência compensa a qualidade. Ah, doutor, mas eu vou na academia 5 vezes por semana. Ótimo! E o que você faz nessas 5 vezes? Porque presença não é treino. Treino é atenção, esforço e execução correta. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente ignora completamente: o sono. Sim, aquela coisa que você sacrifica para ficar rolando o vídeo no celular às 2 da manhã. E existe um detalhe importante aqui: grande parte dos processos de recuperação muscular, incluindo a liberação de alguns hormônios importantes, acontecem durante o sono. Ou seja, você treina no treino, mas você constrói músculo descansando. E aqui vem uma pergunta simples: você realmente dorme bem? E dormir bem não é simplesmente deitar e apagar. Dormir bem significa acordar descansado, com energia e com o cérebro funcionando como um ser humano minimamente civilizado. Se você acorda cansado, irritado, querendo dormir mais 2 horas, parecendo um zumbi que perdeu o rumo da sua vida, existe uma boa chance de que seu sono esteja ruim. E sono ruim bagunça muita coisa: recuperação muscular, controle hormonal, regulação de apetite, nível de energia para treinar. Ou seja, treinar forte e dormir mal é como tentar encher um balde furado. Você faz esforço, mas os resultados eles simplesmente escapam. Agora vamos tocar num outro ponto sensível, né? Existe uma tradição curiosa dentro das academias, na tradição do ego no supino. Você já viu, o cidadão ele coloca mais peso do que ele consegue controlar, a execução ela vira um espetáculo circense, a barra faz um percurso que nenhum livro de biomecânica conseguiria explicar, mas ele termina a série com aquela cara de quem achou que acabou de vencer as Olimpíadas. Só tem um pequeno detalhe: o músculo não cresce porque você impressionou quem está do seu lado. O músculo ele cresce por causa do estímulo mecânico correto no músculo certo. E a técnica existe exatamente para isso. Quando você exagera na carga, uma coisa quase sempre acontece: a técnica vai embora. Outros músculos entram para compensar. O movimento ele perde o controle. O estímulo ele deixa de ir para onde deveria. Aí o treino vira uma mistura de improviso com ego. A carga é uma ferramenta, não é um troféu. O caminho correto normalmente ele é simples. Primeiro você aprende a executar o movimento com técnica sólida. Depois disso você aumenta a carga progressivamente mantendo essa técnica. E existe um ponto onde você percebe: se eu colocar mais peso eu vou começar a estragar o movimento. E esse ponto é importante, porque ali você está muito próximo da intensidade ideal. Mas ultrapassar esse ponto muitas vezes não é treinamento, é só vaidade de academia. Agora vamos falar de intensidade. Existe um conceito
conceito muito estudado na fisiologia do exercício chamado fadiga muscular próxima da falha. Traduzindo aí para a vida real, você tá ali, tá fazendo uma série, chega um momento que as repetições elas começam a ficar difíceis, né? E existe aquele ponto onde você simplesmente não consegue mais completar o movimento. Isso é o que chamamos de falha concêntrica. E muitos estudos mostram que treinar próximo desse limite tende a gerar estímulos importantes aí para a hipertrofia. Isso não significa que você precisa falhar em todas as séries. Na prática, para uma ali ou duas repetições antes da falha costuma ser um ótimo ponto. O que importa é que o músculo ele percebe algo muito claro, né? Isso aqui foi difícil o suficiente para exigir adaptação. Agora imagina o oposto. Você faz séries confortáveis. Você termina cada exercício com a sensação de que poderia fazer mais 10 repetições. Seu músculo ele recebe qual mensagem? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Basicamente essa, né? Tá tranquilo, não precisa mudar nada, que tá tudo bem. E adivinha o que acontece? Nada. É isso. Agora vamos falar de um tema que costuma gerar debates interessantes, né? A genética. Sim, ela influencia o quanto de músculo uma pessoa pode desenvolver. Algumas pessoas têm maior facilidade para ganhar massa muscular, outras vão ter mais dificuldade. Isso acontece por vários fatores biológicos. O tipo de fibra muscular, o tipo de resposta hormonal, o tipo de estrutura óssea, entre outros fatores. Agora vem a parte que é mais importante. Você não pode mudar a sua genética, mas você pode decidir o que você vai fazer com ela. Porque existe uma diferença enorme entre tenho genética limitada, então não vou nem tentar, e tenho genética limitada, mas vou extrair o máximo possível dela. O problema é quando alguém faz tudo errado, né? A pessoa vai lá, ela treina mal, ela dorme mal, ela come de qualquer jeito e depois ela conclui, né? Ah, mas minha genética não ajuda. Talvez o problema não seja genética, talvez o problema seja consistência. Outra coisa curiosa que acontece com frequência, né? A pessoa ela abre o YouTube, ela vê o treino de um atleta profissional e ela pensa, é isso, eu vou fazer exatamente esse treino. Existe um pequeno detalhe que costuma ser ignorado nessa equação. Atletas profissionais, eles vivem uma realidade completamente diferente. Eles têm uma rotina de treino dedicada, eles têm uma recuperação planejada, eles têm uma equipe multidisciplinar. A carga de treinamento é adaptada ao esporte e, em muitos casos, a gente sabe, tem um ambiente hormonal completamente diferente. Ou seja, o treino que funciona para o atleta de elite não necessariamente é o ideal para alguém que trabalha, que estuda, que dorme pouco e que treina 1 hora por dia. O treinamento ele precisa respeitar algo chamado de capacidade de recuperação, e essa capacidade varia muito de pessoa para pessoa. Por isso, o melhor cenário é sempre ter um treino minimamente individualizado, adaptado para a sua realidade. Agora vem um comportamento extremamente comum, né? A pessoa ela vai, ela começa um treino novo, ela treina uma semana, daí ela vê um vídeo na internet com uma outra metodologia, ela vai e ela troca. Depois ela vê outro vídeo, ela troca de novo. E assim ela passa meses pulando de treino em treino. O corpo humano precisa de tempo, ele precisa de consistência para se adaptar a um estímulo. Se você muda tudo, a cada semana, a cada treino, a cada série, o organismo nem tem tempo de responder. É como plantar uma semente, arrancar no dia seguinte, plantar em outro lugar, arrancar de novo e esperar que a árvore vai crescer. Não funciona assim. O treinamento exige algo que hoje em dia parece quase revolucionário, né? Chamado paciência. Nunca nem vi. Construir músculo não é apenas um processo físico, né? Também um processo mental. Disciplina para treinar quando você não tá com vontade. Responsabilidade para cuidar do seu sono. Consistência para seguir um plano por tempo suficiente. Nada disso é glamuroso, mas quase sempre é o que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. E a boa notícia é que essas coisas elas não dependem da genética privilegiada. Elas dependem muito mais de um comportamento repetido aí ao longo do tempo.